Bom dia a todos. É um privilégio, mas mesmo assim, uma grande responsabilidade, né? Trazer uma mensagem de Deus para vocês. E essa mensagem tem que vir mesmo através do Espírito Santo dele, porque só assim realmente pode chegar aos nossos corações. O texto básico de hoje fica em Mateus 15, de 21 a 28. Eu vou ler daqui, vocês podem acompanhar daí. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: Manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora sua filha ficou boa. A mulher cananeia tinha um problema muito grave. Ela tinha uma filha que estava endemoniada. E ela foi exatamente buscar aquele que era o único que podia resolver o seu problema. Jesus. Interessante que ela não era do povo judeu, mas ela já conhecia quem era Jesus. Jesus já tinha feito uma parte do seu trabalho, e ela ficou sabendo. Agora é interessante que ela conhece quem é Jesus, mais do que o próprio povo dele. Por quê? Como é que ela chega nele? Ela, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, o primeiro passo dela foi foco. Eu reconheço quem é Jesus, eu reconheço que ele não é um simples profeta, eu reconheço que ele é um filho de Deus, e eu sei que ele pode me socorrer. É interessante isso. Aqui está a primeira lição que ela nos ensina: saber quem é Jesus, quem é Deus. Aí ela chega gritando, pedindo socorro, mas aí começam os obstáculos. Primeiro, Jesus nem se manifesta, não fala nada, fica quieto. E essa é a hora mais difícil para nós, né? Quando a gente clama a Deus, pede por alguma coisa, a gente sabe que aquilo que nós estamos clamando é certo, é da vontade de Deus, mas lá vem o silêncio. E passa um tempo. E aí a gente liga para os amigos: Fulano, ora por mim. E a gente ora. Vem aqui na igreja, faz o pedido de oração. E todo mundo orando, orando, e o tempo vai passando e nada acontece. Aí o que acontece? A gente desanima, ou já não acredita muito, acho que esse pedido aí não é bem, acho que Deus está nem aí para mim, ele atendeu o meu amigo, mas não me atendeu, né? Aí começa uma porção de coisa na nossa cabeça. E aí a gente começa a dar um jeitinho. É melhor eu começar a fazer do meu jeito, né? Quem sabe? Mas a gente esquece uma coisa importante. O silêncio de Deus pode ser um momento, um prazo muito especial para Deus trabalhar em nós. Quantas vezes, se a gente pedisse logo recebesse, a gente perderia algumas bênçãos. Deus trabalha esse silêncio no nosso caráter, trabalha na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A gente acaba se transformando em pessoas melhores se a gente tiver essa paciência. Então, essa mulher não se abalou. Aí
veio um obstáculo pior ainda, né? Segundo obstáculo, a oposição dos discípulos. É interessante que essa história, a gente foca muito na mulher cananeia, mas estudando, conforme a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai aprendendo coisas mais. Uma coisa que eu observei, que Jesus não estava trabalhando só com a mulher, não. Ele trabalhou muito forte nos seus discípulos. Ele quis ensinar alguma coisa para esses discípulos. Ele testou os discípulos também. Porque o que aconteceu? A mulher estava gritando, chegando para Jesus, e os seus discípulos, o que falaram? Senhor, você não está ouvindo? Não, manda ela embora. Está atrapalhando a gente aqui. Vamos pensar um pouquinho. Se nós fôssemos discípulos de Jesus, estivéssemos lá com Jesus, e alguém pedindo socorro, o que será que a gente faria? A pergunta é diferente. O que a gente gostaria que fizessem? Se os discípulos fossem sensíveis, o que eles deviam fazer? Senhor, poxa vida, você não está escutando a mulher, não? Ela está aflita, a filha dela está com um problema muito grave. Será que o senhor não pode atendê-la? Não seria essa a nossa vontade? Quando eu peço para alguém me ajudar, o que eu espero? Que a pessoa me ajude. E os discípulos foram frios. Vamos livrar logo desse problema e pronto, vamos continuar aqui. Ela nem faz parte aqui da nossa etnia, ela não é judia, vamos livrar logo do problema. Agora, uma pergunta para nós. Será que, às vezes, nós também não fazemos isso quando alguém chega pedindo socorro para a gente? Quando a gente chega aqui e fala para o nosso irmão, oi, tudo bem? De preferência que ele fale tudo bem, né? Porque se ele começar a falar alguma coisa, nem sempre nós estamos a fim de ouvir, e muito menos de ajudar. Então, gente, vamos também aprender isso. Não vamos ser obstáculos quando alguém está aflito. Os discípulos foram insensíveis, eles não estavam nem aí para a mulher, e eles estavam andando com Jesus já há um tempo, hein? Eles já tinham visto Jesus fazer muita coisa. E eles sabiam que Jesus era capaz de curar a filha. E Jesus já tinha dado provas de amor. Mas eles agiram insensível e foram egoístas. Mas a mulher não se abalou. Essa mulher é admirável. O que ela fez? Ela foi chegando, porque ela vinha gritando de longe. E ela foi chegando cada vez mais perto. Aí Jesus vira ainda não para ela, que Jesus ainda não tinha falado com ela, vira para os seus discípulos e fala assim, bom, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas de Israel. Jesus até agora não conversou com ela. Mas ela se aproxima mais ainda de Jesus e se ajoelha humildemente e pede socorro. Aí Jesus se vira para ela e, aparentemente, ainda muito duro, diz a ela o seguinte, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Essa é uma expressão que, para hoje, na nossa cultura, pareceu que Jesus foi muito grosso, né? Hoje parecia uma grosseria. Eu até andei procurando alguma coisa, mas a Bíblia tem coisas que você precisa, para entender melhor, você precisa buscar um pouco da cultura da época. O que pode parecer estranho para nós, não é tão estranho para a época, né? Então, tem a ver um pouco com essa cultura. Então, a conotação aí não é a mesma que se fosse hoje. Se fosse hoje, a gente ficaria muito ofendido, né? Mas não teria essa conotação. Então, Jesus fala para ela, olha, eu não vou tirar aqui, eu já falei para você que eu vim aqui para ovelhas perdidas de Israel. Você não é. Então, eu não vou tirar uma bênção deles para dar para você. Você acha que é justo? Nesse sentido. Mas o que ela fez? Ela discutiu com ele, ela argumentou, ela determinou, né, como hoje está meio na moda, a gente determina para Deus o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, e como ele deve fazer. Ela não. O que ela fez? Ela simplesmente concordou com Jesus. E disse, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Interessante que ela concorda com Jesus. Ela fala, é verdade. A prioridade aqui é para onde você veio, para os judeus. Mas o senhor pode me dar também uma bênção. Isso foi fantástico.
Eu fico imaginando qual foi a cara dos discípulos quando ouviram isso. Eles que estavam assim, nem aí para a mulher. E Jesus estava querendo ensiná-los para eles, né? E aí Jesus olha para ela e fala, que fé. E a sua fé, grande é a sua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, a sua filha ficou boa. Aí a gente vê nessa história toda o que Jesus quis ensinar, tanto para ela, quanto para os discípulos e para nós. Quem de nós não passa por situações difíceis, não só com os filhos, né? Às vezes é com os pais, com os irmãos, com amigos, com o marido, com a esposa. A nossa vida é feita de altos e baixos. Tem períodos que está tudo tranquilo e tem períodos que estão difíceis. E quando a gente está em crise, a primeira coisa, nós, como filhos de Deus, é buscar a Deus. Sem dúvida. Né? E focar. Às vezes, a resposta demora muito. Às vezes, é um período longo. E nem sempre vem do jeito que a gente quer que venha. A mulher cananeia, ela, quando saiu de casa, ela já saiu com foco. Eu vou buscar Jesus. E não importa o que tiver no caminho, eu creio nele, eu sei quem ele é, e os obstáculos não vão fazer que eu mude de ideia. O que às vezes acontece com a gente, né? A gente começa, às vezes, firme no propósito, começa a orar, pede oração e vai em frente, mas quando as coisas não acontecem, a gente começa a duvidar, já achando que Deus não é bem aquilo que a gente imaginava. Bom, agora eu vou focar um pouco nos filhos, mas eu acho que tudo isso serve para todos nós, né? A maioria, eu estava vendo aqui a Laisa, tão bonitinha, grávida, eu acho lindo mulher grávida. E ela está uma fofura aí. A Laisa já deve estar imaginando, né? Como vai ser a carinha. É Mateus, né? Como é que o Mateus vai ser? Qual a carinha dele, né? O pai também. Está todo mundo já esperando. Já aposto que ela já fez um monte de roupinhas, o quartinho, né? Aquela coisa toda linda. E todo mundo em volta na família, a gente curte muito. E tem que ser assim mesmo. Eu creio que você já orou muito por ele, até antes. E a gente faz isso mesmo. Aí nasce a criança. Coisa linda tal. Mas, no decorrer desse processo, nem sempre as coisas saem como a gente imagina. Né? A gente imagina tudo certo. Alguém já imagina que vai ter um monte de problemas? Não estou dizendo probleminha de chorar de cólica, aquelas coisinhas, não, aqueles resfriadinhos, aquelas viroses. Não, isso aí é passageiro. Mas problemas mais sérios. Os problemas podem ser físicos, mentais, comportamentais. Né? Os problemas são muito sérios. Aí, a nossa estrutura cai. Eu sei que muitos aqui já conhecem um pouco da minha história e do Oswaldo, mas eu vou contar uma experiência pessoal de vocês, e desculpe quem está ouvindo pela N vezes. Nós temos 3 filhos, Andréia, a nossa mais velha, que é a mãe dos nossos lindos netos, são os netos mais lindos. E ri porque a Vera deve ter pensado a mesma coisa, os meus são mais lindos. Então, bom, tudo bem, nasceram lindos, tal. Veio a Andréia, tudo bem, depois veio Rebeca, uma garota linda. Passado um tempo, começamos a observar que ela tinha alguma coisa errada na audição. Mas, primeira viagem, a gente não conhecia muito sobre surdos, né? Que é uma pena. Demoramos um pouco até que levamos no pediatra. Naquela época não existia, hoje, felizmente, já existe o teste da orelhinha. Então, é detectado logo que nasce, porque é muito importante isso. Quanto mais rápido você descobrir, mais rápido com a terapia, com tudo que é para fazer. Bom, descobrimos na época que foi possível, o pediatra confirmou, fomos fazer o exame, e a gente com aquela esperança, vai ver que ela não ouve só um pouquinho, né? Qualquer coisa resolve. Aí o médico diagnóstico, nós morávamos em Belo Horizonte, ela é surda profunda. E só o aparelho vai ajudá-la, mas não vai que ela vai ser ouvinte, não. A nossa casa caiu. Aí a primeira coisa foi orar, pedir a Deus orientação, não sabíamos o que fazer, veio várias linhas, olha, vocês escolham o melhor, porque não tem volta para trás. E como é que vai escolher o melhor se a gente nem sabe o que é o melhor? Pesquisamos, oramos muito, tínhamos que decidir entre uma linha e outra. Aí, no dia de manhã, eu falei para o Oswaldo, bom, hoje nós precisamos dar a resposta.
Oswaldo encontrou uma resposta na Bíblia que Deus pediu para a gente esperar. Bom, esperamos, né? Falamos não para as duas e ficamos em casa com ela. Eu recebi uma orientação de uma prima de uma amiga minha que estava se formando em fono de São Paulo. Ela me orientou o que fazer com a Rebeca em casa. E eu comecei a fazer, principalmente porque o surdo usa muito o orofacial, né? Dela começar a prestar atenção na minha face. E começamos a fazer. E orando. E as pessoas achavam que eu e Oswaldo éramos doidos. Porque gente esclarecida e estávamos esperando o quê? Falei, não, nós estamos esperando que Deus pediu para a gente esperar. E, enquanto isso, toda a família orava pela cura da Rebeca, que ela voltasse a ouvir. E a gente sabia de casos na Bíblia que Jesus restaurou a audição. Em nenhum momento achávamos que não ia acontecer. Que Deus tinha esse poder se fosse da vontade dele de curá-la. Nunca duvidamos que ele pudesse curá-la. Mas também pedimos a Deus que, se não era esse propósito dele, que era outro, que desse paz ao nosso coração e que nos desse condições de educá-la da melhor forma possível como surda. Aí, passado um tempinho, o Oswaldo foi chamado lá na Fiat e ofereceram uma transferência para ele, um emprego em São Paulo. O Oswaldo falou que bem-vindo à resposta. E Deus nos encaminhou, deu condições, porque na época era caro todo o tratamento, os aparelhos, tudo muito caro. E deu-nos condições e viemos para São Paulo e, através dessa moça que já tinha me orientado, fui conhecer uma das melhores clínicas de São Paulo, que era da Cecília, ligada ao Dr. Orozimbo. Fomos parar lá, tudo pela mão de Deus. E a gente teve que esperar. E recebemos muita crítica por essa espera. Mas foi uma espera consciente. Fomos parar nessa clínica, aí ela foi orientada por melhor aparelho e começamos todo o processo de terapia. Bom, nessas alturas, eu já estava grávida do Felipe, que é o meu caçula. Aí o pessoal falava assim, se ele vier surdo? Eu falei, bom, se ele vier surdo, bem-vindo. Mas achávamos que ele não vinha surdo. André era ouvinte, né? Aí ele nasceu, tudo bem, blá, 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 e tal. Passado alguns meses, desconfiávamos que ele já também tivesse problema com a audição. Aí já estávamos no caminho, uma fono que era da Rebeca, já fez um teste, ela falou, Vera, vai para o Orozimbo e faz o teste mesmo. E comprovou que ele era surdo. Aí, se a casa caiu da primeira vez, a casa caiu de novo no nosso telhado. Bom, aí começamos todo o processo com o Felipe. Aí o pessoal fala assim, é mais fácil, né? Você já sabia o primeiro, só que a Rebeca tem um temperamento dela sentar e fazer todos os exercícios bonitinho. O Felipe sempre foi muito agitado. Quando ele parava 30 segundos, eu ficava feliz. Então, aí eu virei para a fono e falei, mas como é que eu faço? Ela virou para mim, falou assim, cada um é um, se vira. E seus filhos são muito difíceis de fazer eles aprenderem a falar. É tirar leite da pedra. Eu falei, se Deus quiser, eu tiro leite condensado. Então, e Deus foi dando força, foi orientando a gente, é um trabalho muito lento. Nós escolhemos oralizá-los, porque eu falei, o nosso mundo é um mundo ouvinte, onde quase ninguém fala Libras, e mais tarde, se eles quiserem aprender Libras, podem aprender, mas primeiro vão aprender a falar do jeito que eles conseguirem, para poder se relacionar com as pessoas. Porque nós cremos que não existe mundo de surdos nem mundo de ouvintes, existe um mundo só, com as suas diferenças, e a gente aprende a respeitar. E Deus nos abriu porta de escolas, é lógico que nós formamos uma associação, fomos à luta, né? E eles foram crescendo. Muitos vocês que conhecem, eles conseguiram fazer uma escola regular, com muito apoio, lógico, e também fizeram faculdades, escolheram, o Felipe acabou estudando lá fora, e aprenderam a falar. Agora surgiu o implante, quer dizer, de uns anos para cá. Mas ainda era uma coisa cedo, eles já eram adultos. Aí o Felipe resolveu que ia fazer o implante. Implante eles colocam na cóclea, eletrodos, porque o problema deles é coclear. Então, a ligação entre a audição e o nervo na cóclea é que tinha o problema da deficiência. Ele colocou faz 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. Não vira ouvinte, mas melhora muito. Hoje o Felipe, ele quase que eu esqueço que ele ajuda. Ele está na minha, eu estou na cozinha, eu converso com ele. Agora eu tenho 2 filhos diferentes, que a Rebeca está pensando,
Mas eu tenho que respeitá-la. Por quê? Porque ela é adulto. E a criança, se fosse criança, pequenininha, hoje já com um ano e pouco, se descobre que é surdo, já é feito o implante. Então, é muito mais fácil todo esse caminhar. Já é feito implante bilateral e a criança vai nesse sistema. Agora, eles não, eles são adultos. O Felipe quis fazer, usa aparelho até hoje. A Rebeca, aos 20 anos, parou de usar aparelho e falou, eu não quero mais. Nós tivemos que aprender a respeitá-los e cada um é um. A gente tem orado muito para que ela agora aceite fazer um implante também. E ela está pensando, quando vocês se lembrarem, orem por ela. Mas o que eu quero trazer disso? Primeiro, quando há o problema, a gente orou e continua orando e vai orar a vida inteira. Segundo, Deus deixou profissionais, capacitou profissionais para nós procurarmos. Existem médicos, existem fonos, inclusive nós temos uma muito boa aqui, né, Laia? Existem psicólogos, psiquiatras e terapeutas, uma porção de especialidades. E eles estão aqui para ser usados. Se os nossos filhos apresentam algum problema, vamos em busca desses profissionais. Deus vai nos guiar e nos orientar. Às vezes a gente vê um outro tipo de problema, problema de comportamento, problema de depressão. Hoje, muitas crianças pequenas já estão deprimidas. E os pais têm dificuldade de aceitar e de buscar ajuda. Quanto mais rápido nós buscarmos ajuda, mais rápido a gente vai conseguir alguma coisa. Não há nada de errado. Quando a gente estava passando por esse problema, algumas pessoas chegaram para a gente e questionaram. Mas se vocês estão já colocando aparelho, ir para fono e terapia, será que vocês não estão duvidando de que Deus pode curá-los? Falei, em momento nenhum. Se Deus quiser, no meio do processo, curar, Ele vai curar. Ele, em momento nenhum, disse que é para eu ficar sentada, esperando Ele curar de uma forma sobrenatural. E o fato de eu estar fazendo o que é necessário, não quer dizer que eu estou duvidando. São coisas diferentes que a gente não pode confundir. Eu estou com um problema, eu vou buscar ajuda. E Deus capacitou pessoas. E continua orando. Se Deus quiser seguir um outro caminho, Ele vai fazer. Nós não precisamos ter medo, ou achar que se a gente fizer é porque a gente não confia. Não é nada disso. Isso chama-se bom senso. E a própria Bíblia diz para a gente ter bom senso. E esse processo do Felipe, do implante, quando ele fez o implante, nós estávamos lá no Hospital das Clínicas, acompanhando, Deus abriu o caminho todo para ele, porque ele fez através do SUS. Nós consideramos tudo isso vindo de Deus. Isso veio de Deus. Hoje ele está muito melhor na audição. Ele postou, inclusive, um texto no Face, eu sei que muitos aqui da igreja viram, e do que ele sentia antes e o que ele percebe hoje. Ele fala de sons de passarinho que ele não ouvia, dos sons da própria respiração. Ele não ouvia a respiração, né? De sons, ele sempre, mesmo antes, ele gostava sempre de música, ele tinha muita sensibilidade à música, o Felipe. Essa história de que surdo só sente vibração não é verdade. Ele chegou por um tempo a aprender teclado, né? E ele sempre sentiu, ele discriminava um pouco, apesar de ser severo profundo também, o Felipe. Então, aí ele vai descrevendo do que era antes e do que ele percebe hoje. Ele mesmo fala assim, às vezes eu pergunto, Felipe, como é que é? Ele falava, mãe, antes, sapo, agora eu sei o s. Antes eu só percebia o apo. É muito interessante isso. Eu falei, uma coisa para a gente aprender, nós não agradecemos a Deus as coisas que a gente tem, ouvir. Vocês sabem, a gente devia agradecer por ouvir, né, a nossa respiração, por a gente enxergar. Às vezes a gente está reclamando de um monte de coisa porque não recebe, e a gente esquece de agradecer, de olhar lá fora, enxergar o sol, de ouvir os passarinhos, como tem pessoas que não conseguem isso. Isso nós consideramos um milagre de Deus. Deus não fez através do sobrenatural.
Deus usou a medicina, usou a tecnologia, usou a inteligência das pessoas que conseguiram isso. Isso é um milagre. Então, o nosso foco é sempre: eu creio em Jesus, eu sei que Ele pode fazer. Agora, a forma como Ele vai fazer, é Ele que resolve. Não somos nós. Mas isso não nos dá o direito de reclamar, não dá o direito de duvidar. E se a dúvida vem, porque nós somos humanos, vamos pedir socorro. Nós sempre temos aquele irmão, aquela pessoa que a gente confia, a gente tem que chegar e ligar para a pessoa e falar assim: olha, eu estou pedindo isso, você conhece o meu problema, mas tem hora que eu duvido, porque nós somos humanos mesmo, né? Ore por mim, ora comigo, me acompanhe na vida, me ajude. É isso que a igreja, isso que a Bíblia fala em suporte. Nós temos que dar um suporte para o outro. Porque nos momentos difíceis, é duro. E as dúvidas vêm. E Deus sabe disso. E Deus não nos condena porque a gente, às vezes, duvida. Deus nos condena porque, às vezes, a gente reclama. Ele conhece o nosso coração. Então, muitas vezes, nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar. Mas o importante é a gente não sair daquela linha. A mulher, quando os discípulos foram duros com ela, mandou que Jesus mandasse ela embora, ela podia ter voltado, né? Não vou conseguir nada mesmo aqui, ninguém quer saber de mim. Ela podia ter dado a meia volta e o problema da filha dela não seria resolvido, porque demônios só Jesus pode tirar. Ninguém mais pode fazer. Mas ela falava assim: não, os discípulos não estão nem aí para mim, mas eu confio que Jesus está. Ele ainda não se manifestou, mas ele vai se manifestar. Isso é muito importante, gente. Outro problema que a gente tem enfrentado, muito grande, e eu sei que os pais têm enfrentado, e todos nós enfrentamos, né? Os filhos começam a crescer, nós trazemos eles na igreja, nós falamos de Jesus em casa, né? Porque o mais importante é em casa do que a própria escola dominical, mas nós fazemos tudo certinho. Ou como a gente, pelo menos, acha que está tudo certinho. Aí eles crescem, e um belo dia eles viram para a gente e falam assim: eu não vou mais na igreja, não gosto mais. Aquela turma não me interessa mais. No começo ainda a gente fala, conversa e leva, até uma certa idade. Aí, já chegaram perto dos 18, agora eu já sou responsável por mim mesmo, né? Eles dizem, e não vou mais. E aí? Aí todo pai, toda mãe, a primeira pergunta que a gente faz é: onde eu errei? Pode ser que a gente tenha errado mesmo, porque nós somos humanos, pecadores, e a gente, mesmo querendo acertar, comete erros, sim. Então, o que a gente errou, a gente pede perdão para eles e pede perdão a Deus. E ora por eles. Eu sei que essa fase é muito difícil. Principalmente quando eles já vão para o 2º grau, começam na faculdade, se fala-se muita coisa, se questiona-se muito. E hoje, com a mídia toda aí, e com tudo que está acontecendo, cada vez mais novos, eles são expostos às outras ideias. E eles começam a achar que isso que nós temos aqui serve para nós, mas que o mundo agora é diferente e já não serve mais para eles. Então, a gente vê jovens, mesmo aqui na nossa igreja, né? Jovens atuantes, jovens que estavam sempre cantando e atuando, e às vezes saíam até lá fora em coisas missionárias, de repente somem. Aí você vai conversar com os pais, eles não querem nem saber. E como que a gente pode fazer? Como eu disse, nunca desistir de orar. Mas aí com o filho, conversar com eles, mostrar, né? Mas muita paciência. E outra coisa, continue valorizando o seu filho. Não use todo momento que ele tiver com você para você ficar falando que ele tem que mudar de comportamento, que ele tem que vir à igreja, que ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ele vai ficar bem longe de você. E a hora que ele tiver condições, ele vai morar sozinho.
Então, faça do seu lar um momento agradável. Continue valorizando o seu filho. Pode ser que nessa parte ele não está bem, mas ele tem muita coisa boa ainda. Ele tem muito, os valores dele não mudou. Então, valorize muito o que há de bom nele. E devagarinho vai conversando, mas não insista demais. Porque quando a gente fala demais no mesmo assunto, sabe o que acontece? O ouvido deles tampa e eles não te ouvem mais. Ou usam esse argumento para ficar mais longe possível de Deus. E também precisa ver, primeiro, ele está realmente longe de Deus ou só ele está longe da igreja? São duas coisas diferentes. Ele realmente foi salvo? Pode ser que um dia ele tenha dito, não, eu aceitei Jesus, se batizou. Agora a pergunta nossa, mas realmente ele é salvo? Se ele não é salvo ainda, então nós temos que focar a nossa oração e o nosso empenho em que ele realmente entregue a vida a Jesus. Porque pode ser que, principalmente se ele frequentou muito tempo a igreja, ele se acostumou. Então, ele falava a linguagem cristã, ele estava aqui no meio da turma, mas, na verdade, ele não era salvo. Então, a primeira coisa, temos que pedir a Deus que o alcance. Pode ser que ele nunca foi salvo. Não, tenho certeza que ele foi salvo. Ele mesmo disse que é salvo. Às vezes você pergunta e ele confirma, não, eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, mas eu não quero saber de igreja. Então, aí é diferente. Então, aí nós vamos tendo paciência e conversando, mas não é toda hora. E vamos ver até que escutar a razão dele, porque ele não quer saber. Que pode ser com o tempo, e esse tempo pode ser anos, ele volte. Porque se ele realmente é salvo, ele é filho de Deus. E Deus também vai trazê-lo de volta. E é o Espírito Santo que muda as pessoas. É isso que a gente não pode perder o foco. Muitas vezes nós temos tendência de querer mudar as pessoas. Então é marido querendo mudar a mulher, mulher querendo mudar o marido, os pais acham que podem mudar os filhos. Na verdade, a única pessoa que pode mudar, transformar, é o Espírito Santo. Mas hoje em dia a gente vê que, além de afastado, nós estamos vendo alguns desvios comportamentais. E as nossas famílias têm enfrentado isso. Então, ele está, vamos dizer assim, em pecado, e ele acha que está certo, e não quer nem saber. E ele acha que você deve aceitá-lo como é. Como agir nesse processo? Primeiro, como filho, ele sempre vai ser o nosso filho amado. Segundo, eu posso não aceitar, nem devo, o pecado dele, mas eu aceito como pessoa. Nós não podemos misturar as coisas. E ele sempre tem que ver no pai e na mãe, na família, as pessoas mais importantes, aonde, seja o que acontecer, ele possa correr. Então, gente, primeiro a gente tem que separar. É difícil porque quando as coisas acontecem, a gente mistura tudo. Então, hoje nós temos problemas sérios no homossexualismo, problemas sérios com drogas. E isso não está lá fora, está aqui dentro também. Em todas as igrejas cristãs nós temos, e nós temos que encarar isso de frente. Agora, como é que nós vamos fazer? Simples, é só seguir o modelo de Jesus. Como é que Jesus faria? Ou como Jesus fez? Como é que ele agiu com a mulher samaritana? Como ele agiu com a mulher adúltera? Com Zaqueu? Zaqueu era um bom corrupto, né? Se tivesse lava-jato, ele estava lá no meio. Jesus chegou lá e falou assim, primeiro vocês façam isso, melhorem nisso, nisso, depois nós vamos conversar? Não. Quando chegaram com a mulher adúltera, o pessoal lá, né, falou, Jesus, é o seguinte, o que a gente faz com ela? A lei de Moisés manda apedrejar. E aí? Jesus falou, tá bom, a lei manda apedrejar, então podem começar. Comecem pelo primeiro que não tiver pecado nenhum. E não sobrou nenhum. O que Jesus demonstrou?
Ele ama a pessoa. E nós vamos amar esse filho sempre. Agora, não adianta você dizer para ele assim, olha, eu continuo te amando, se você não mostrar em atitudes. O amor tem que vir em atitudes. É difícil, mas continue mostrando em atitudes que você o ama. Você não concorda com aquele tipo só de comportamento. E você está pronto a ajudá-lo quando ele quiser. Porque enquanto ele não quiser, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós só podemos orar. É orar, 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 e orar e mais orar. Mas vamos continuar tratando esse filho com carinho. Nós vamos continuar valorizando. Ele tem que sentir que continua sendo nosso filho amado, como foi desde pequenininho. Jesus agiu assim. E nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Todos nós somos pecadores. O fato de aceitarmos a Jesus, enquanto estamos vivendo aqui, não nos fez imune ao pecado. Nós todos os dias precisamos recorrer ao sangue de Jesus e pedir perdão. Então, se eu sou pecadora, eu não posso ficar acusando o tempo inteiro meu filho. E muito menos o filho dos outros. Porque se Jesus mandar a gente atirar a primeira pedra, nós vamos ter que atirar em nós mesmos. Lembrar muito disso. E aqui fica uma palavra a nós todos. Quando a gente vê uma família passando por problema, ore por essa família, ame essa família, não acuse, não faça comentários, porque ela já está sofrendo muito. E o que Deus mais quer de nós é que a gente nos ajude um ao outro. É isso que Jesus sempre ensinou a gente. A gente sabe de cor, mas a gente tem que fazer. Então, quando você vê alguma família passando, e isso está sendo muito comum entre nós, infelizmente, e eu acho que isso está crescendo muito, vamos nos dar a mão e nos ajudar. Se você não pode fazer nada, ore, que você já está fazendo muito. Mas não acuse ninguém. Porque a tendência da gente é dizer assim, também, né? Pai e mãe que tem, né? Olha só. Vai ver que aqueles caras, né, parecia tão certinho na igreja, mas sabe lá o que acontecia em casa, né? A gente já lá faz aqueles comentários. Isso aí, sabe o que é? É pecado. E como Deus não tem classificação de pecado mais grave e menos grave, nós estamos pecando. Então, vamos pedir perdão e vamos nos ajudar. Infelizmente, hoje, nós estamos enfrentando muitos problemas na família. E com toda essa mídia aí correndo, parece que as coisas chegam mais rápido. Né? Só quando nós nos dermos a mão, é que nós vamos conseguir melhor. Os discípulos lá, para a mulher cananeia, eles não ajudaram ela. E Jesus deu uma lição neles. Porque Jesus estava preparando seus discípulos para que, quando ele partisse, continuasse demonstrando o amor que Jesus tinha. E Jesus continua nos ensinando a amar uns aos outros. Então, pais e mães, se vocês estão passando por dificuldades, por filhos, depois nós vamos ficando mais velhos, nós temos os netos, né? E a preocupação continua. Nada vai nos garantir que, mesmo a gente ensinando os nossos filhos, eles vão fazer tudo o que eles aprenderam. É importante, desde pequenininho, a gente ensinar a Bíblia. Desde pequenininho, eles conhecerem quem é Jesus. E conhecer também o que Jesus pode fazer. Mas, principalmente, que o coração deles, do mais novo possível, seja transformados por Jesus. Mas pode ser que, em algum momento, eles resolvam se desviar. Mas eles sempre serão os nossos filhos amados e os nossos filhos queridos. E nós temos que orar sempre. Eu gostaria que agora as pessoas, não precisa se movimentar muito, mas 2 ou 3 pessoas perto se juntassem e a gente tivesse um momento de oração. Orando pelas nossas famílias. Pode ser aqui, 4, mais 3, 4, que você, só para não ser que se locomover muito. E que as pessoas peçam oração, um pelo outro, né?
Então, cada um peça oração, mas focando principalmente a família. Quem não tem filhos, pode ser irmão, pode ser, né? Eu sei que em cada família tem alguma coisa. Pode ser irmãos. Sônia e... Fiquem com elas lá. Ah, não. Ah, já veio mais uma aí. E nós vamos ter esse momento focando, pedindo a Deus que nos ajude, que nos oriente e principalmente nos dê sabedoria.
Amém, gente? É isso que nós temos que fazer mais vezes. Orarmos um pelos outros. Eu queria deixar mais um texto aqui, em que está em Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. E como nós, nessa caminhada, como pais, precisamos de sabedoria, o tempo inteiro. A partir do momento que o filho nasce, ele vai crescendo e a gente fala assim, bom, vai chegar numa idade que já não vou precisar me preocupar muito. Lei do engano. As preocupações são diferentes. Mas a gente vai orar e preocupar com o filho, acho que até a última respiração nossa. E quando a filha, os netos chegam, a gente só aumenta a nossa lista de oração. Aí, antes dos netos, chegam os namorados, que a gente ora, aí eles casam, aí tem os genros, as noras, então, e os netos. A nossa lista familiar só aumenta. Que bom, né? Que a gente tem Deus para recorrer. Mas precisamos de muita sabedoria. E essa sabedoria só pode vir de Deus. O mundo ensina, cada hora a moda é uma. É interessante, há pessoas que podem nos orientar. Mas tem hora que é confuso, porque as linhas são diversas. E você não sabe o que fazer. E lembrando que cada filho é um. Quem tem mais de um sabe disso, né? O que funciona para um, não funciona para outro. Até na hora da disciplina. Um basta uma chamada, outros precisam de umas palmadas. Porque cada um tem um temperamento. As coisas acontecem da mesma forma em casa, só que cada um leva de um jeito. Um fica magoado, o outro dá risada. E a gente tem que aprender a respeitar os nossos filhos. E depois, quando a família aumenta, que chegam os genros, as noras, aí também nós temos que ter sabedoria como sogros e como sogras, como mãe depois de uma filha adulta, casada, né? Então, a sabedoria vem de Deus. E a gente tem que pedir e crer nisso. E, principalmente, ouvir o que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Durante todo esse processo de crise com o filho, vocês podem ter certeza de uma coisa. Nós crescemos muito como pessoa. Isso eu falo porque eu e Oswaldo também passamos por outras crises com filhos de comportamento, já adolescentes, adultos. Foi um período muito difícil. Enfrentamos, assim, situação dificílima com eles, principalmente com um deles. Algumas pessoas daqui conheciam, oraram muito para a gente, nos apoiaram. Eu mudei bastante depois disso. Incrível como Deus nos transforma. A gente acha que só o problema é o filho. Mas a gente começa a ver que muitas vezes está em nós também. E Deus quer nos mudar. Eu tive que quebrar paradigmas em mim. Que eu achava que sempre aquele jeito era o certo. Eu tinha aprendido assim. Olha que eu nasci praticamente, a gente fala dentro da igreja, né? Nasci numa maternidade e meus pais já eram salvos. Então, eu tinha aprendido, eu tinha entendido, de uma certa forma, e Deus foi, aos poucos, mudando a minha cabeça. Foi fácil? Não, foi difícil. Porque toda hora me questionava se era realmente Deus mudando ou era eu que estava querendo me adaptar à situação. E, devagarinho, Deus foi fazendo eu enxergar. Eu tive que ter paciência, muita. Eu tive que ficar calada muitas vezes, que eu tinha vontade de falar. Eu sou ansiosa, eu tinha vontade de chegar lá e despejar um monte de coisa. E Deus me fez calar. Passar dias, passar meses calada sobre o assunto, só orando, ouvindo um monte de coisa. Enquanto eu ouvia, por dentro eu orava. E só ficava ouvindo, e por dentro orando.
Aí Deus foi me dando chances, pequenas chances de eu poder falar alguma coisa. E hoje o nosso relacionamento, eu e meu filho, é outro. Ele mesmo fala: mãe, você mudou bastante. Isso nos aproximou mais. Acho que nós nunca estivemos tão próximos quanto agora. Sim. Agora, como eu disse, isso muitas vezes não é rápido. Às vezes leva anos. Será que nós sempre vamos ver a vitória, como a mulher cananeia viu? Não. Algumas vezes nós vamos ver vitória. Outras vezes, talvez a gente não vá ver. Talvez ela aconteça só depois que a gente for embora. Ou pode ser que não aconteça. Por quê? Porque o nosso filho é um ser humano e ele tem a livre escolha. Nem Deus obrigou todo mundo a aceitar o filho dele. Jesus dá a opção se você quer ou se você não quer. E quem somos nós para obrigar alguém a fazer alguma coisa? Né? Então, pode ser que a vitória que a gente quer não venha. Mas isso não pode nos tirar do foco de Jesus. Mas nós temos que continuar confiando até o fim que algo pode acontecer. E estar atento ao que o Espírito Santo quer nos ensinar. Porque nós vamos mudar, nós vamos melhorar como pessoas. Todos nós temos algo a melhorar. Ninguém está pronto. A gente só vai ficar pronto depois que partir. Então, vamos ser sensíveis a isso. Queria abrir um pouquinho, nós temos ainda um tempinho. Se alguém quer falar alguma coisa, dar algum testemunho, ou perguntar alguma coisa. Então, não sei se Deus não está ouvindo as minhas orações, mas a gente tem orado muito pelos nossos filhos. Eu trago um na igreja, mas tem 3 que não vêm, foram criados na igreja, frequentaram a escola dominical, quantos anos. Só que daí chega um ponto que a gente não tem mais aquela coisa de... A gente fala, né? Precisa frequentar a igreja, porque quem fica longe da igreja também fica longe de Deus. Porque a gente vem aqui para aprender, para crescer na fé, e não conseguimos. E a gente tem orado. Eu faço as reuniões de oração lá em casa, todo último sábado do mês, todo mundo já sabe disso. Eles vão na reunião, todo mundo ora, todo mundo leva a sua Bíblia. Só que trazer aqui na igreja... é difícil, está muito difícil, a gente não consegue. Meus netos, por aí, como a Vera falou, vão crescendo, também não frequentam a igreja, nunca frequentaram. Então, é difícil para a gente. Eu acho que cada um de nós aqui tem esses problemas. E eu com o Oswaldo temos frequentado umas igrejas nas nossas viagens, a gente está vendo que a igreja é só de velho. A gente não vê jovem na igreja, a gente só vê velho. Tem uma igreja aqui em Sorocaba que só tem velho. Quando aqueles velhos morrer, acho que não vai ter jovem. Sabe? Então, está difícil trazer os filhos mesmo. E por isso a gente vê que a igreja está ficando uma igreja de pessoas de idade. Essas pessoas vão morrer e não cresce. Nós tivemos em Mirandópolis, numa igreja. A gente frequentou muito tempo lá, que o Oswaldo estava fazendo um serviço lá. Só tinha pessoas de muita idade. Não tinha um jovem para cantar, o pastor que cantava. Então, é isso que está acontecendo. As igrejas vão morrendo, porque a gente não consegue trazer. Eu e o Oswaldo, mesmo com as nossas lutas, não conseguimos trazer nossos filhos. Pela continuação, não conseguimos trazer nossos netos. Os nossos bisnetos, então, piorou, né? Temos um neto que está no Canadá, que ele frequenta a igreja, ele tem a Catarina, minha bisneta, ele frequenta a igreja. É o único de 7 netos. Então, a gente tem que orar muito. Eu e o Oswaldo nunca deixamos de orar, porque a gente
tenho certeza que antes da gente partir daqui, nós vamos ainda ver nossos filhos aqui na igreja. E é isso. Vamos orar aqui. Uma hora Deus vai nos orientar mais o que devemos fazer, né, Vera? A luta é grande. E a gente vê que não é só aqui, né? A gente tem notícias de lugares de fora, onde parece que as coisas estão esfriando. Mas isso que a Sidney falou é verdade. A gente não, mesmo que parece que está demorando demais, não podemos deixar de orar e pedir sabedoria a Deus. O que será que está faltando nas nossas igrejas? Por que eles estão sendo afastados, né? O que não atrai mais? Talvez seja uma hora, não é hoje aqui, mas uma hora de a gente conversar, fazer algum fórum, alguma coisa, do que talvez está precisando para esses jovens, né, voltarem. Então, é isso. Mais alguém quer falar algo, algum testemunho? Você falou uma coisa muito importante, porque os filhos a gente vai trazendo na igreja, né? E eu percebo que, assim, à medida que eles vão crescendo, por volta dos 15, 16 anos, eles começam a perceber se eles realmente, como você falou, se eles foram batizados porque foram salvos ou foram batizados porque estavam ali no meio do povo de Deus e tal. E quando eles tomam consciência de que eles podem sair da igreja, eles saem. E aí a gente, às vezes, começa com aquela coisa da antipatia, ficar falando e fica meio maçante no ouvido deles, né? Então, eu comecei a perceber, e agora, hoje você falou, e é muito interessante, o que a gente tem que fazer? Realmente demonstrar o nosso amor pela pessoa, pelo filho, e falar com Deus sobre o trabalhar de Deus mesmo na vida deles, para que eles realmente tenham a experiência deles com Deus, né? Da forma que a gente teve, né? Para que eles possam entender. E eu acho que é só assim, para a gente não afastar de vez o nosso filho, e sim aproximar através do amor. E não da pregação, da coisa forçada, né? Você tem que ir, você precisa ir à igreja, você está longe de Deus. E, às vezes, o filho, a gente acaba realmente afastando de vez, né? Em vez de trazer ele e fazer ele perceber. Eu estava fazendo isso com os meus filhos. E eu percebi, hoje você falou, e foi muito importante, acrescentou muito a sua aula para mim hoje, de verdade. Deus falou muito comigo hoje. Obrigada, viu? Glória a Deus, né? Deus sempre tem algo para nos dizer. São problemas que todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos, ou pelo menos alguns vão enfrentar ainda. Então, é uma coisa para a gente se pensar mesmo. Mas, acima de tudo, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Foco em Jesus, orem pelos seus filhos, ame os seus filhos, mas ame com atitude. Os filhos só enxergam amor em atitude positiva. Sempre ele é o seu filho amado, querido, fofinho, desde quando ele nasceu. Mesmo que ele não está fazendo o que você gostaria que ele fizesse. E não afaste ele de você. Ficar falando o tempo inteiro no ouvido deles, isso, a Inê foi muito importante esse testemunho dela, só vai deixar os nossos filhos bem longe da gente. Se já não está fácil eles perto, imagine eles longe. Né? Então, eu queria ter... Mais alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos já no nosso tempo. Bom dia, irmãos. Eu sempre, como mãe, sou cheia de falhas também, peço direção do Senhor todos os dias, mas uma coisa muito importante que eu sempre oro ao Senhor, eu peço a Deus que as minhas filhas amem a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? E eu sempre peço a Deus que as minhas filhas venham a amar ao Senhor, porque eu tinha tudo para não estar aqui. Meus pais não são convertidos. Meu pai é alcoólatra. E eu estou aqui porque amo o Senhor. Cresci sem conhecer a Deus. Não tive uma mãe para me trazer à igreja. Não conheci escola bíblica, não conheci nada.
tive uma adolescência difícil e hoje eu estou aqui. Então, eu sempre oro ao Senhor, Senhor, que as minhas filhas tenham o desejo de amar a Ti. Porque eu sei que nós vamos à igreja, ensinamos nossos filhos, trazemos eles aqui, mas é só o Espírito Santo quem trabalha. Eu lembro, eu muito criança, eu passava para a escola numa igreja católica e minha mãe parava, fazia todas as coisas como os católicos fazem. Ela ia à igreja de vez em quando, mas ela nunca sentou e nunca foi de ensinar a Bíblia para a gente, né? Como nós fazemos com as nossas crianças aqui, tem os professores, tem o Ministério Infantil, mas eu creio que é o Espírito Santo quem trabalha em cada um de nós, em cada filho, em cada pai, em cada mãe. Então, é só o Senhor por nós. Então, eu oro muito a Deus para que as minhas filhas amem ao Senhor com todo o coração, assim como eu procuro buscar ao Senhor mesmo nas minhas falhas. Então, eu só queria deixar isso, né, esse testemunho, dizendo que meus pais, infelizmente, ainda não conhecem a Jesus como eu gostaria que eles conhecessem. E peço a Deus que vocês estejam orando pela minha família. Amém? Obrigada. Eu acho que tudo isso nos ajude e tudo isso faz com que a gente sinta amor um pelos outros, né? Esse é o suporte. Somos todos iguais. Às vezes a gente está passando por alguma crise, a gente acha que é só a nossa família que está passando. E nós vamos ver que todo mundo passa por isso. Isso nos faz solidários uns com os outros. E o amor de Deus vai estar com todos nós. Eu queria só terminar agradecendo a Deus por esse momento tão especial. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque sentimos a sua palavra, sentimos que o Senhor falou aos nossos corações. Peço uma bênção por cada pai, por cada mãe, por cada filho aqui. Continue nos dando sabedoria, Senhor. Sabemos que sem Ti nada somos. Em nome de Jesus, amém.